Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Liga Norte Podcast, o seu podcast sobre o resumo da semana na NBA, NFL e MLB. Hoje nós estamos começando o episódio número 9 e como já é tradição nesse novo podcast, a gente traz para você a informação sobre um jogador importante que carregou esse número em uma das ligas. O responsável por escolher esse jogador hoje é Matheus Trefilho. E aí, tudo bem? Salve, salve, galera! Então, para episódio número 9, vamos para a MLB. Escolhi aqui o Javier Baez, também conhecido como El Mago, o segunda base do Chicago Cubs. Ele que já está há 6 anos na liga. Ele ajudou o Cubs a ganhar a World Series. Ele não era muito conhecido, não era o melhor jogador do time, só que ele trazia um swag pro time. Ele que é o jogador com certeza mais divertido do Cubs. E na temporada seguinte ele já foi finalista para MVP. Teve uma grande evolução. E a melhor carreira dele, que foi essa temporada de finalista de MVP, ele conseguiu 34 home runs e uma média de 29% no bastão, que é uma boa média. Entre 29% e 30% é um número alto. E também 111 corridas impulsionadas, foi um dos líderes da MLB nesse quesito naquele ano. É legal você trazer essa ideia de que ele trazia um swag, né, pro time. E lembrando que o Cubs estava passando por um momento na história, um momento em que esse swag era importante, né, para tirar um pouco do peso e de tudo que o Cubs tava passando, né? Tava há muito tempo sem ganhar uma World Series. Você lembra exatamente o tempo que era? 108 anos sem ganhar a World Series. Então, 108 anos sem ganhar a World Series, você entrar em campo e você entra com um peso muito grande da torcida e de tudo, e aí você tem um jogador desse, ajuda bastante a quebrar esse gelo e talvez a trazer um diferencial que deu certo e que quebrou esse pequeno jejum. E agora ele é um dos grandes jogadores da MLB e foi recentemente escolhido para ser a capa do MLB The Show 2021. Existe alguma MLB The Show, que é o jogo de videogame do beisebol, e não tem muita zica como o Maiden, só que na última temporada a capa foi o Bryce Harper e ele acabou de sair do Nationals. Nationals foi para os World Series. O time que ele tá agora, o Phillies, não se classificou pros playoffs. Então deu sorte pro time. Deu sorte pro ex-time, mas não deu sorte pro jogador. Será que vira uma nova maldição aí? Espero que não, porque a gente já tem uma pesada na NFL, que tá vindo há bastante tempo, e espero que não seja mais uma zica. Então tá bom. Só lembrando todo mundo que a gente tá sempre ativo nas nossas redes sociais, @LigaNortePod, no Instagram, no Facebook é a nossa página, curte lá, e no Twitter. A gente tá passando por uma fase agora que vai começar uma reformulação já no podcast. A gente promete aí que mais ou menos em 3 semanas vai ter algumas mudanças quanto a, principalmente, a presença nas redes sociais. A gente já tá muito presente no Instagram, mas a gente ainda não tem um conteúdo exclusivo pro Twitter, mas que logo vai começar a ser produzido. A gente também vai começar a estar mais frequentemente presente no blog, com os textos do Matheus, que está acabando agora a temporada de waterpolo. Vai ter aí um descanso para a mente e para o corpo, e depois começa a firme no podcast, no blog e na produção de conteúdo em todas as nossas mídias. E a gente deve vir aí com algum projeto de podcast extra, tanto quanto um break news sobre, de repente, alguma coisa que aconteceu na semana, algum título, alguma história para contar que vale a pena a gente gravar um podcast, porque na internet hoje uma semana é quase um ano, então a gente pode quebrar a rotina de toda segunda-feira e trazer alguma coisa durante a semana, e também pensar futuramente na produção de alguma coisa específica, de como séries, né, contando alguma história específica de algum jogo. Eu tenho na minha cabeça, nem tinha falado com o Matheus, de contar a história da final da Liga Americana entre Red Sox
e Yankees, que é uma história linda da MLB. Semifinal. Semifinal da Liga Americana. Isso, semifinal da Liga Americana, como é um jogo famoso até... O jogo não, a série toda é famosa até hoje, mas o jogo da virada, né? Quando tava 3-0 o primeiro jogo... Tava 3-0, eu acho que é a final mesmo, melhor de 7. Eu acho também que era isso, era a final. Mas a gente vai trazer essa história mais bem contada, e eu acho legal fazer essas séries pontuais, talvez especificamente para começar sobre alguns grandes jogos das 3 ligas, e pra gente testar esse formato com vocês, e também aprender a produzir isso. A gente tem um bom exemplo aí pra seguir, que é um podcast que eu escuto bastante, o Matheus também tá ouvindo bastante, que é o Café Belgrado, que faz uma produção extra notícias, né? Que é essa produção de conteúdo atemporal, que conta um pouco de história, que é fantástico. Também tem um que chama Na Era do Garrafão, da Central 3, que também conta... O último deles fala sobre o último jogo de Michael Jordan, como foi aquele jogo, tudo o que aconteceu, a história e o que ele fez para resolver o jogo, e é muito legal de ouvir. Então a gente vai aumentar bem a produção, daí pra gente de 3 a 4 semanas que isso vai começar, e a gente vai avisar vocês nas redes sociais, beleza? A gente tá aqui agora gravando, enquanto tá tendo o jogo entre Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins, que tá nesse momento, vamos atualizar aqui, 14-10 pro Miami Dolphins. Mas na TV a gente tá assistindo Blazers e Spurs, certo? Então é o que tá acontecendo agora. A gente vai passando as informações desses jogos durante a gravação. Vamos agora então para nossa primeira liga, que tá num momento crucial, e que, além de um momento crucial, um momento diferente na história da MLB, porque parece que não tem mais jogo em casa. Então vamos lá, MLB. E na MLB a gente chegou na tão esperada World Series, e logo de cara parecia que ia ter mais uma varrida, porque com o time abrindo 2-0, ganhando os 2 jogos fora de casa, e aí indo pra casa com os próximos 3 jogos pra fechar, você fala, acabou. Mas parece que não acabou. Essa World Series aí que vinha como um grande duelo de arremessadores, não decepcionou. Primeiro jogo, Garrett Cole e Max Scherzer. Os dois jogaram muito bem, só que um jogador no Nationals conseguiu desvendar Garrett Cole, conseguiu quebrar Encaixou, né? Esse matchup às vezes acontece. Encaixou, quebrou a invencibilidade do Garrett Cole, conseguiu uma rebatida e um home run que quase saiu do estádio. Se o estádio fosse aberto, provavelmente sairia. Juan Soto, ele que acabou de fazer o aniversário de 21 anos. Que tem uma história importante na classificação do Washington Nationals, principalmente no jogo de Wild Card, né? Ele que tinha 20 anos não pôde comemorar nenhuma vez com o time. Agora pode? Agora, se for campeão, ele pode ir lá, beber e ficar loucão. É isso então que as pessoas de 21 anos fazem aqui nos Estados Unidos, bebem e ficam louconas. Eu acho que ele já deve fazer isso. Ele já tinha bebido, porque ele não é daqui, eu acho que da onde ele era 18 anos era... Liberado. Então talvez ele já tenha experiência nesse ramo. Mas pra ele beber então, ele vai ter que ganhar a World Series, certo? O Nationals, que é o time que ele tá, né? Começou voando, conseguiu bater o Garrett Cole, e pro segundo jogo, outro grande duelo de arremessadores, Justin Verlander contra Steven Strasburg, e Strasburg levou a melhor. O ataque do Astros não conseguiu rebater nada em cima do Strasburg, e o Verlander, no seu 5º jogo em World Series, conquistou sua 5ª derrota. Então, Nationals... acabou, então, isso você tá falando, primeiro são os 2 jogos que foram em Washington, não, os 2 jogos que foram em Houston, só pra lembrar, são melhor de 7, 2 jogos em Houston, 3 jogos em Washington, 2 jogos em Houston, certo? Então, os 2 primeiros em Houston, 2-0 Washington, certo? E aí a série veio pra Houston, e como é que foi a série em Houston? Série em Houston e... Não, série em Washington. Isso, sorry. E o ataque do Houston parece que acordou fora de casa. Em Washington, Robinson Chirinos conseguiu um home run pra virar o jogo no jogo 3.
em cima do Aníbal Sanches. E no jogo 4, o Astros conseguiu rebater em cima do Corbin. Começou a primeira entrada on fire. Fez 2 ou 3 corridas logo de cara sem nenhum out. E conseguiu levar os 2 primeiros jogos em Washington, empatando a série. E criando um decisivo jogo 5 que não decepcionou pro ponto de vista do Astros, né? Porque foi lá pro Washington, o último jogo no estádio do Washington na temporada. E o ataque do Washington sumiu. Garrett Cole voltou pro montinho. E esse jogo ele foi sensacional. E também uma boa notícia pro Astros foi que Yordan Alvarez conseguiu o primeiro home run dele na pós-temporada. O rookie, sensação na temporada regular, tava muito mal na pós-temporada e conseguiu seu primeiro home run e terminou o jogo 3 rebatidas em 3 vezes no bastão. Parece que acordaram a besta. Então, o legal é que, então, resumindo, assim, são 5 jogos de World Series direto com o visitante vencendo. No quarto eu vi que já era pouquíssimas vezes na história que tinha 4 vezes seguida acontecido de ganhar fora. Eu não vi agora o quinto, se é a primeira vez na história ou se já ainda tem alguma, mas é muito raro de acontecer. Todos os jogos fora de casa, o time perder. O time ganhar fora de casa. Mas assim, até coloquei isso, postei no Instagram, que o Astros tá feliz que virou, mas tá feliz de que vai jogar em casa agora os 2 últimos jogos? É uma vantagem pro Astros? Não tá parecendo uma vantagem nas World Series, mas tirando essa série, o Astros vem dominando em casa. E parece que tirou o peso agora, né? Com essas vitórias e conseguiu retomar a série. Aparentemente tá indo bem pra fechar na minha impressão, tá indo bem pra fechar a série. O Correa deu uma entrevista falando que depois do jogo 2, ele conversou com o Altuve e falou: a gente precisa do nosso swag back de volta. O swag, lembrando, seria alguma coisa como essa diversão. Seria pra tradução no Brasil, seria essa molecagem, essa malemolência de volta pro time, que é jogar leve, jogar pra cima, né? Que é um estilo deles, né? E o swag voltou. 3 vitórias seguidas aí. E o Altuve, 24 rebatidas nessa pós-temporada. Ele tá 2 rebatidas de empatar o recorde, que é 26. Então, vamos ver aí se a história... se o Altuve consegue fazer história aí na World Series e tentar trazer um outro título pro Houston. E só aproveitando que você me mostrou agora há pouco, a gente tá aí exatamente nas comemorações de Halloween. Teve uma foto que ficou bem famosa, que é a foto do Judge, que é um jogador do Yankees, ao lado do Altuve, que é o jogador do Astros. E eles têm uma pequena diferença de altura e essa foto ficou muito clara, né? O Altuve bem baixinho do lado dele. E aí você me mostrou hoje uma foto de Halloween relacionada a isso. Jimmy Graham se vestiu de Aaron Judge e o personal dele se vestiu de Altuve. Os dois também têm uma grande diferença de altura e recriaram a foto icônica da dupla aí. Então, acabando aqui o podcast, eu vou postar nas nossas redes. Então, quem quiser, só ir lá no nosso Instagram, no @LigaNordPod, a foto vai estar lá, para você conferir essa fantasia de Halloween. Beleza? Bem, MLB, é isso? Não, vamos falar um pouco dos 2 próximos jogos. O que você acha? Você quer falar você quer arriscar? Você tem certeza que você quer arriscar um chute ou você vai só falar? Eu só vou falar, porque não acertei nada desde que esse podcast começou. Tá duro. Então... Mas a onda vai melhorar. Eu tinha falado do Houston na World Series, acho que a única coisa que eu acertei foi essa. Mas jogo 6, Strasburg contra Verlander. E vamos ver se o Verlander consegue a primeira vitória em World Series num jogo que daria o título ao Astros. E lembrando que se houver um jogo 7, Scherzer provavelmente não poderá jogar. Ele não foi titular no jogo de ontem por causa de espasmos no pescoço. Tomou uma injeção ontem e ele poderia jogar em 48 horas, mas tem que ver como tá o pescoço dele. E no jogo 7, o Astros vai com tudo. Pode ser o último jogo do Garrett Cole no uniforme do Houston. E eles provavelmente vão usar ele por mais de uma entrada.
E é legal você falar essa questão do Verlander, né? Seria um jeito bom de quebrar essa maldição de não ganhar a World Series, né? Eu acho que uma vitória em casa para você, né, trazer a World Series pro seu time, eu acho que é um jeito de falar, não, tudo bem, ele que talvez seja o que o Kershaw tá precisando aqui em Los Angeles, ele talvez consiga lá, a chance tá na mão dele, né? Então, beleza. Então vamos seguir em frente agora, chegando pra animada e movimentada NBA. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Bem, na NBA a gente tem bastante coisa pra falar, porque começou e a esperada temporada NBA, que aparentemente todo mundo falando que ia ser uma grande temporada. Se você ouviu uns gritinhos no fundo aí, o Benjamin cantando, o microfone acaba captando. A gente não tem um estúdio ainda, a gente grava no quarto. Então, o Benjamin traz um swag para o nosso podcast, certo? Certo. Então tá bom. Então, assim, todo mundo esperava essa temporada, falando que ia ser talvez uma das grandes temporadas da história, pelos times montados e tal. E, sinceramente, tá bem interessante de assistir. Eu tô achando que tá um nível acima do que a gente via por aí. Apesar que tem time que não tá feliz com a mudança, né? Por exemplo, o Golden State não tá demonstrando... parece o fim de uma dinastia, parece que vai ser aquele fim triste, aquele fim que o time não consegue mais nada, né? A impressão que tá é que o Curry tá quase sozinho. Tudo bem que o D'Lo tá ajudando um pouco, mas o Green tá muito aquém do que ele jogava, e a falta do irmão dele lá, do Splash Brother, tá fazendo uma diferença grande. Mas vamos começar pelas coisas boas, né? A gente teve história sendo feita aí por um jogador estreando por uma franquia. Kyrie Irving, no seu primeiro jogo em Brooklyn, contra o Minnesota Timberwolves, voou. Ele conseguiu 50 pontos no jogo que foi pra overtime, que ele mesmo forçou a overtime com um chute pra empatar o jogo. E é o recorde de pontos numa estreia pelo time, 50 pontos aí. Mas não foi o suficiente pra ganhar o jogo, porque do outro lado tem Karl Anthony Towns, e esse aí tá jogando demais. Flertou com um triplo-duplo nesse jogo e levou a melhor em cima do Brooklyn, de Kyrie, em Brooklyn, né? E o legal é, assim, pra completar a história, a última bola na mão do Kyrie, e ele escorrega no corte, né? Mesmo assim ele consegue manter o controle, sobe bem pro chute, a bola chora e não cai. Alguém me falou, eu acho que eu vi nos podcasts, que lembrou muito uma jogada do Parker pelo San Antonio Spurs, mas que o Parker converteu. E ele não converteu. Mas o controle de bola dele na escorregada dá a impressão que ele merecia esse momento, mas ele bateu o recorde e saiu triste de quadra, né? Todos os jogadores consolando ele aparentemente até meio chorando. Mas logo em seguida, um jogo depois ou dois depois, ele também jogou muito, e aí o pai dele estava em quadra e ele foi abraçar o pai, foi um momento bem legal. Contra o Knicks, que era um possível destino para ele na Free Agent. O jogo foi em Brooklyn, só que tinha mais torcida do Knicks, então ele foi vaiado, mas ele conseguiu a vitória com um chute pra virar o jogo nos últimos 10 segundos em cima do rookie do Knicks. E o Kyrie tá com média de 38 pontos nos 3 primeiros jogos, mas o Brooklyn só tem uma vitória contra 2 derrotas, que ontem teve um grande jogo, Brooklyn-Memphis, e o Kyrie teve um duelo com o Ja Morant, segunda escolha do draft do ano passado, e o Ja levou a melhor com um toco em cima do Kyrie quando o Kyrie tentava o game winner. O legal é contar a história completa desse jogo, que ele empatou o jogo, depois do empate ele faz um bloqueio lindo numa jogada do Kyrie, o Kyrie tentando sair da marcação, ele não descola do Kyrie e bloqueia, e aí vai pra UT e ele dá o passe pra cesta da virada, né? Jay Crowder, ele meteu 2 bolas de 3 no crunch time, no clutch time, e acabou o jogo e o Ja virou pro banco do Nets e deu tchau. E o legal foi que o Ja tava tentando de tudo abrir espaço pra ele mesmo, ele entrega a bola pro Crowder faltando 0.4. O Crowder pegou na altura do peito e já chutou. E foi lindo, tá no nosso Instagram lá o momento, foi um grande jogo. E aí, a gente falando agora do Ja Morant,
que é um rookie, tem um segundanista também que tá voando, né? Assim, além, não só números, né? Assistir ele em quadra tá... Eu tinha essa impressão quando ele tava para ser draftado que ele ia ser um grande jogador da NBA. Porque ele tem essa questão do instinto, né? De vencedor. Mas o que ele tá fazendo é legal demais. Trae Young, segundanista do Atlanta Hawks. Foi segundo na votação de Rookie of the Year no passado. E esse ano ele tá jogando pra provar que escolheram errado. Mesmo que o outro jogador também esteja voando, Trae Young, com uma média de 37 pontos e meio e 9 assistências por jogo, e fora também 7 rebotes, para um armador da altura dele que não é... Ele é baixo comparado aos outros. 7 rebotes de média é um grande número, mas ele... ninguém consegue marcar ele. Ele dá crossover. Ele fez uma jogada agora há pouco contra o Philadelphia, deixou o Josh Richardson no chão e meteu de 3, 4 passos atrás da linha de 3. Ele tá sensacional. Ele parece muito o Curry nos anos de MVP. E tá chutando do logo como se fosse lance livre. Não dá. Ele tá jogando muito. Apesar de tudo isso, eu ainda acho que é legal ele tentar provar, até que você falou a frase forte, né? Tentar provar que a escolha foi errada do Rookie do ano. Mas, na minha opinião, quando vai pôr na balança, eu ainda acho o Luka superior a ele. Mas é uma opinião daqui, né? Vendo o jogo mais completo do que isso. Acho que o Luka ainda é... Até porque o Luka tem uma experiência como jogador profissional anterior a ele. Talvez ele venha... Eu acho que ele é mais jogador americano, mas esse show. O Luka é mais jogador pro time, mas é só uma opinião. Que eu acho os dois alto nível e você lembra de eu falando, eu era fã dele lá atrás já. Então é um grande jogador. Só acho que o Luka ainda é melhor que ele. Mas tá aí, um jogador arrebentando. E lembrar o Curry no ano de MVP é pesado. No seu segundo ano. É pesado. O Curry no seu segundo ano não era o Curry de MVP. Legal. E teve também a gente que mora aqui em Los Angeles, teve um acontecimento na primeira rodada, né? Que todo mundo parou pra ver, literalmente, assim, só se falava disso, que foi o Clippers e Lakers, né? No Staples Center, que é a casa dos dois. Quem era o time mandante era o Clippers, mas como sempre, a torcida mandante era do Lakers, tanto que o Kawhi foi fazer uma apresentação inicial, falar bem-vindo pra torcida e tal, e tomou uma vaia da galera, porque a torcida, a maioria era Lakers, mas o jogo foi muito bom, né? Fala aí as suas impressões desse Clippers, desse Lakers e do jogo em si. Foi uma vitória importantíssima pro Clippers, porque era um momento pra provar que não é brincadeira, jogando sem o Paul George e contra o Lakers, que é considerado por todos o único time de LA, o maior time de LA. O Clippers foi lá e ganhou o jogo com a torcida do Lakers fazendo muito barulho. E o Kawhi mostrou que é outro nível. Ele marcava o LeBron em todas as jogadas que o LeBron vinha pro ataque. Ele ia lá, o LeBron jogou bem, mas não foi sensacional, porque o Kawhi conseguiu segurar ele. E do outro lado, não tinha ninguém com essa capacidade para segurar o Kawhi. E ele dominou o jogo. E vamos falar também do time do Clippers, que a defesa do Clippers tá para ir fazer uma das melhores da história. Eles estão sem o Paul George ainda. Que é All Defensive Team, sem dúvida nenhuma, né? Eu até tava vendo alguém dando como exemplo. Se você falar que acabou o ano e no All Defensive Team você tem Kawhi, Paul George e Patrick Beverley, você não vai duvidar que os três estão entre os 5 melhores defensores da NBA. E 3 deles, no caso, estão jogando aqui em Los Angeles. Foi uma estreia até que boa pro LeBron e pro Anthony Davis, só que quem liderou de verdade o Lakers nesse jogo foi o Danny Green, que era o parceiro do Kawhi em Toronto no ano passado, e nessa rodada os 4 líderes de pontuação foram Kawhi Leonard, Danny Green, Fred VanVleet e Pascal Siakam. Então dá pra entender por que eles ganharam o título. Mostrando o porquê do Raptors ter sido campeão.
E eu acho que o Clippers vai ser o time a ser batido aí nessa temporada. E na rotação, a gente percebia que o time titular do Clippers, quem que saía marcando o Davis Robertson? Foi o Patrick Patterson. O Patterson. E era nesse momento que o Lakers tinha uma pequena vantagem, que aparentemente ficava difícil pro... O Anthony Davis estava conseguindo, né, se sobressair, mas quando ele encontrava o sexto homem... Montrezl Harrell. Sétimo homem. É o sétimo, né? Porque quando você tem Lou Williams no time, você é o sétimo homem. Ele dificultou bem a vida do Anthony Davis, mais do que se esperava, até pela diferença de tamanho, de tamanho na NBA, mas ele tem uma capacidade defensiva também, que é, quando ele tá em quadra, apesar do Lou Williams ser, talvez, o ponto fraco dessa defesa, né? Porque ele não tem como diferencial, mas um time, quando tiver o Montrezl, quando tiver o Paul George, Patrick Beverley e Leonard em quadra, vai ser embaçado, né? Legal, bom pra gente que tá aqui perto. A gente deve ir aí agora, nesse mês, já assistir o primeiro jogo dos Clippers e trazer um pouquinho pra vocês aqui da experiência, de como é ver esse time em quadra. Fora os outros jogadores do Clippers, porque Shamet, Mo Harkless, o Patterson conseguiu defender até que bem. E como o Kawhi disse no final do jogo, falta o Rodney McGruder. Mesmo ele não sendo conhecido, o Kawhi falou, ele é um grande defensor e vai adicionar pro nosso time, então vamos ver aí. E tinha um cara de terno assistindo lá todo no estica lá, um tal de Paul George, que esse eu acho que vai adicionar bastante. Se encaixar, que aparentemente vai encaixar, vai ser difícil para esse time. Que legal de ver, né? Que legal de assistir, você tá vendo isso. Beleza, então... Legal ter uma novidade, uma coisa que aconteceu de nova na NBA, que a gente não tinha essa experiência, que é o Coach Challenge. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Coach Challenge é uma nova regra da NBA. O técnico dos times tem o poder de desafiar uma jogada durante o jogo. Mesmo se ganhar, é só uma jogada que tem. E se não conseguir ganhar o challenge, perde um timeout. Mas eles podem desafiar 3 tipos de jogadas. Eles podem desafiar falta contra o seu jogador, goaltending e out of bounds, né? Bola fora. Falta contra o seu jogador seria a falta que o seu jogador faz. Falta marcada contra o seu jogador. É isso. E foi isso que aconteceu ontem, Blazers e Mavs. Jogo que foi... o Mavs saiu liderando por 19 pontos. Mas o Blazers, com o Lillard não jogando muito bem no primeiro tempo, deu a bola pro McCollum e o McCollum carregou, meteu 30 pontos, mais de 30 pontos, e o Blazers virou o jogo numa bola do Lillard, numa bandeja em cima do Porzingis, e o Dallas foi pro ataque com a chance de virar o jogo. E foi aí que aconteceu a jogada inusitada da rodada. O Finney-Smith conseguiu um rebote, foi pra cesta, levou um tapa do Lillard, o juiz marcou a falta, o Lillard imediatamente olhou pro técnico e falou all ball, e pediu a revisão. O técnico foi lá, já apertou o buzzer que tem lá pro challenge, e no replay deu pra ver que o Lillard só pegou a bola, e como ninguém teve a posse depois da marcação, foi pulo-bola e o Blazers ganhou o pulo-bola, mesmo contra o Porzingis, e o Blazers levou a vitória em cima do Dallas, que também é um time muito forte. Doncic e Porzingis vem provando ser uma grande dupla aí nessa temporada. Legal, então é uma mudança de regra que tenta trazer um pouco mais de justiça, né? Essas mudanças sempre buscam isso, trazer mais isonomia, ajudar o árbitro, né? Não deixar todo o peso na decisão do árbitro. E já bem usada e funcionando. Você acha que com a saída do Klay Thompson, você acha que McCollum e Lillard, a nova dupla nesse estilo, né? De 2 jogadores que jogam nessa posição, jogando fora, você acha que agora eles assumem esse papel? Eu acho que é provavelmente a melhor dupla de backcourt que tem na NBA. Não consigo lembrar de mais nenhuma tão forte como essa, porque eles já vêm jogando juntos muito tempo. E eles têm essa questão de quando um tá mal, o outro assumir. É impressionante como o McCollum sabe a hora de falar, tá bom, hoje não é o dia do Lillard,
é o meu. E quando é do Lillard, ele dá o passo atrás e joga. Eles não têm essa vaidade durante o jogo. Eu acho isso demais nos dois, acho bem interessante. Os dois sabem jogar muito bem juntos. Vem fazendo isso por bastante tempo e vamos ver se o McCollum consegue seu primeiro All-Star, né? Ele que nunca foi All-Star. E merece. Tem bola. Merece. Tem bola. Legal. E agora um pouquinho de notícia ruim. O Phoenix, que a gente falando do Clippers aqui, conseguiu uma vitória contra os Clippers interessante, né? Com uma vitória na bola, bem jogado, com uma disputa muito interessante entre o Patrick Beverley e o Devin Booker, em que o Beverley, além de ter acontecido um monte de coisa durante, sai por estourar em faltas e o Devin Booker manda um tchau pra ele ali, a torcida toda manda um tchau pra ele, e ele... O jogador que é como ele, que provoca, tem que saber que vai ser provocado quando acontecer isso. Mas ele nem presta atenção nisso. Ele Pela cara dele, ele tá pegado. Ele parece que ele tá pensando só o que aconteceu. Ele não tá nem olhando o que tá acontecendo em volta legal, dele. Apesar que às vezes ele olha porque ele andou brigando com a torcida que tava indo embora do ginásio, né? Ele tirou um sarro, não sei se você viu esse vídeo. Ele tirando um sarro, a torcida tava indo embora. O Clippers ganhou do Golden State. E a torcida do Golden State no quarto começou a ir embora. A hora que ele vai pro banco, ele olha pra torcida e fala: onde vocês vão? O que vocês estão fazendo? Tem que ficar aqui torcer pro seu time? Quer dizer, então ele tá... Quando é pra provocar, ele tá prestando atenção. E ele teve uma boa conversa com o Curry durante o jogo. Ele olhou pro Curry e falou: os últimos 5 anos vocês fizeram a festa, agora deixa com nós. E daí o Curry olhou pra ele e falou: você tem 31 anos de idade. E é verdade, o Beverley... 5 anos, aí vai estar 36, não vai estar mais a mesma energia. Então não vai dar pra 5 anos ele manter. Acho que vão ter que trocar o armador do Clippers, mas o Clippers como um time, acho que... E com a estrutura, né, com o backcourt que eles têm no sentido de diretoria, background, né, que também que é esse sentido de a diretoria e todo o manager, eles estão se preparando para ser o grande time da NBA mesmo. E então a gente acabou puxando esse assunto porque o Suns conseguiu essa vitória mesmo sem um dos seus principais jogadores que tomou um gelo aí. DeAndre Ayton, primeira escolha no draft de 2018, no mesmo draft de Luka Doncic e Trae Young. Depois do primeiro jogo onde o Suns deu uma lavada em cima do Kings, o Ayton testou positivo para diuréticos. Diuréticos que é uma substância que não melhora a atividade o jogo do atleta, mas é usada normalmente para esconder os dopings que... Ela faz com que você elimine muito mais rápido o resquício que você vai ter do doping feito, tanto seja um doping pensando na melhora sua fisicamente, como um doping, por exemplo, de droga. O uso de diurético, ele vai só limpar muito rápido para você poder não ser pego num exame, mas ele também é proibido. E ele foi suspenso 25 jogos, mas a Associação de Jogadores já fez entrou com um pedido de revisão, né? Fez o pedido de revisão, e porque ele só testou positivo para diurético, nenhuma outra substância. Ele falou que foi sem querer, ele não sabia que estava tomando isso, né? Que tinha essa substância no medicamento. E então vamos ver se a suspensão dele seja... mais branda, né? Porque é uma das maiores suspensões da história da NBA. Por um cara que foi pego só com diurético e nenhum outro histórico, não tem nada, né, que acuse ele além disso, aparentemente é muito pesada. Mas se for pensar que é um medicamento usado para limpar uma coisa mais pesada, você também tem que pensar nisso. Mas eu acho que a associação dos atletas, esse é o papel dela, né? É para isso que ela funciona. Vamos ver o que vai dar, mais 25 jogos fora vai fazer falta pro Fênix. Então tomara que diminua um pouco isso aí. O Matheus tá mostrando aqui que o jogo aparentemente a vaca deitou, né? 105-86 pro Santo Antônio contra o Portland. Faltando 5 minutos no quarto, acho que não dá mais. Então tá bom, NBA é isso? Quer trazer mais alguma coisa? Só falar que o Taco Fall estreou, conseguiu 4 pontos e ele deu uma enterrada sem pular.
o banco do Boston foi loucura, né? O RJ Barrett tava marcando ele, olhou pra ele e falou... fez assim... O sinalzinho de mão, as mãos, né? Do tipo... Mão pra cima. Vou fazer o quê? Olhou, o Taco Fall tava pendurado no aro, os 2 pés no chão, então não tem muito o que fazer. Mas era uma estreia esperada, né? É um jogador meio midiático, né? Todo mundo quer ver jogando, né? É bem interessante de ver. Mas foi até melhor do que esperado. Fez aí 4 pontos, né? 4 pontos em 4 minutos. Então, por 36 minutos, ele estaria fazendo 36 pontos pro jogo. Só falta ele aguentar e ficar com em quadra 18 rebotes e a média de por 36 minutos é uma média que faz é pra fazer uma meio tipo uma simulação de se o jogador tivesse jogado um tempo significante na quadra com apenas a amostra. Tem que ver como ele vai reagir fisicamente, né? O físico dele é muito diferente, né? Tem que ver como ele vai reagir na defesa. Ele normalmente contra faz jogadores muitas faltas. E contra jogadores por esse motivo, né? Contra jogador, qualquer habilidade que o jogador tenha contra ele só consegue parar na falta usando o tamanho dele. Mas legal, fica aí então anotado a estreia de Taco Fall. Beleza? Beleza. Então tá bom, vamos então agora pra esperada NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes. E na NFL a gente já tá aí na semana 8, certo? Então a gente vai começar, como sempre, no recap, e aí durante o recap a gente puxa as notícias, certo? Só uma notícia de hoje. O Dolphins trocou o running back Kenyon Drake pro Arizona Cardinals e é muito interessante que a escolha que o Cardinals deu pro Dolphins foi a escolha que o Dolphins deu pro Cardinals numa troca para o Josh Rosen. Quer dizer, o Dolphins está se desfazendo do time mesmo, essa é a impressão. E o Cardinals, depois a gente vai falar mais um pouco da situação de running back lá, mas precisava. Então tá bom, vamos começar então pelo jogo da quinta-feira. O jogo entre Redskins e Vikings, como é que foi? Um jogo que era esperada a vitória do Vikings em casa contra o Washington, que só ganhou do Dolphins. Então, deu óbvio nesse jogo. Dalvin Cook jogou muito bem, conseguiu um touchdown e o Kirk Cousins também conseguiu levar o time à vitória. Mesmo que seja contra o Washington, foi um jogo bom do Cousins. Mesmo que seja contra o Washington. Legal. E é isso que tem pra falar do jogo? A turma tava reclamando muito da escolha, mais uma vez, né? Do jogo na quinta-feira. Eles escolheram assim esse jogo por causa que é Cousins contra o ex-time dele. Mas... não trouxe muita coisa. A galera fica reclamando muito da questão da escolha, mas ninguém lembra como que é, por exemplo, o mês de março, né? Aquela tristeza sem jogo. Então vamos lá, vamos sentar, vamos assistir. Vamos assistir o jogo ruim também. Às vezes tem coisa boa dentro do jogo ruim pra gente ver. Vamos parar de reclamar um pouquinho aí, certo? É época de NFL, não é época de reclamar. Próximo jogo já chegando no domingo. Bengals e Rams. Jogo de Londres. E deu... dessa vez em Wembley, certo? Não foi no estádio do Tottenham. Foi porque o Tottenham tá usando o estádio, mas... deu óbvio também nesse jogo, o Bengals não ganhou ainda na temporada. E o Rams foi lá e arrebentou. Que partida do Cooper Kupp. Mais de 200 jardas, um touchdown. E teve uma jogada muito boa do Rams, que teve um double reverse. A bola voltou pro Goff e ele lançou o Cooper Kupp para um touchdown de 65 jardas. E a defesa do Bengals ficou tão perdida que o marcador do Cooper... do nada caiu deitado no chão, não sabia se ele corria pra esquerda ou pra direita, foi até meio trapalhão, assim, ele, longe do Cooper, ele deita no chão e aí abre o espaço e espaço pro Cooper termina em touchdown. Beleza, próximo jogo então entre Cardinals e Saints. No Saints teve volta, como foi a volta? Drew Brees voltou da sua lesão e conseguiu levar o Saints a vitória em casa contra o rookie Kyler Murray. E falando da situação de running back do Cardinals, Chase Edmonds, que vinha uma grande surpresa na temporada, que já era o reserva no lugar do David Johnson, que já tinha saído por lesão. Edmonds machucou e também vai ficar fora por um tempo aí, então por isso que o Cardinals foi atrás de outro running back e pegou o Kenyon Drake em Miami. Aparentemente num bom negócio, pensando que era uma
posição que ele tinha, uma troca que ele tinha recebido, né, no draft, ele devolveu pra pegar um jogador que ele tá precisando. Foi um bom negócio. Tá, próximo jogo então, vamos pra Buccaneers e Titans. Esse jogo não teve muita história, mas Tannehill conseguiu a segunda vitória dele no uniforme do Titans, 2 jogos como titular, 2 vitórias, e acho que o Mariota pode estar disponível em trocas aí, a deadline acontece amanhã, vamos ver a situação do QB, e o James Winston, outro jogo muito ruim, não conseguiu a vitória, e o Buccaneers acho que dá adeus à temporada. Vamos então agora pro jogo que você tava esperando pra comentar, Broncos e Colts, como foi? Pra variar, o Broncos não conseguiu fazer nada no ataque. A linha ofensiva muito ruim. Joe Flacco foi sacado várias vezes, sofreu vários fumbles. Também Joe Flacco muito, muito ruim, não é elite. Ele que sofreu tanto sacks que machucou. Tá fora aí por um tempo indeterminado. E o Colts conseguiu a vitória no final. Adam Vinatieri já tinha errado um field goal e um extra point no jogo. Foi lá, 51 jardas e a experiência contou. Converteu um field goal para a vitória. Terceira derrota do Broncos de um field goal no último drive do outro time. Vamos então pro próximo jogo, Seahawks e Falcons. Seahawks e Falcons, nada também muito surpresa nesse jogo. O Seahawks fez o dever de casa, foi lá para Atlanta e conseguiu a vitória em cima do Falcons, que jogou sem o Matt Ryan, que tá machucado. Matt Schaub foi o titular, mas vitória fácil do Seahawks, 2 touchdowns do rookie DK Metcalf, que vem sendo um bom alvo pro Russell Wilson. Isso aí, o Russell Wilson também numa jornada interessante esse ano, né? Jogando o fino, né? Candidato a MVP aí. Apesar de que tem vários, mas a jornada tá bem interessante. Apesar de que não é surpresa, né? Já tá na prateleira de cima. É o QB mais bem pago da NFL nesse ano. Aparentemente, bem pago, mas merece. Próximo jogo, a gente vai pra Philadelphia Eagles contra Bills. Vitória importante pro Eagles, que ainda briga na divisão com o Cowboys. Tinha sofrido a derrota contra o Cowboys, mas foi pra Buffalo e ganhou. Segunda derrota do Bills na temporada, distancia um pouco o time do Patriots, mas foi um bom jogo de Carson Wentz e também da defesa do Eagles, que segurou o Bills a 13 pontos. Legal. Próximo jogo, mais um vizinho nosso aqui, o Chargers jogou contra o Bears. Esse jogo trouxe pesadelos para a torcida do Bears. Ano passado eles saíram dos playoffs por causa de um field goal errado. Esse ano acharam que tinha o kicker da franquia, já tinha feito um field goal para ganhar um jogo, mas foi lá em casa contra o Chargers, não conseguiram converter o field goal para vitória e o Chargers saiu com a vitória, mas o Chargers não vem para brigar aí na temporada e o Bears tá cada vez mais difícil ficar brigando por wildcard na Conferência Nacional. Sempre bom a gente lembrar nossas redes, né? Esse vídeo tá disponível na rede, falando um pouquinho sobre memes. Então teve um vídeo aí que viralizou de um torcedor do Bears, ele se gravando ao vivo, assistindo ao chute, né? Meio que na cena do hoje não e hoje sim. E a bola bate na trave, né? E ele entra em desespero, vai pro quarto e fala que pra ele já deu, tira a camisa e fica... literalmente, é muito engraçado de ver. E enquanto a gente tá aqui gravando, a vaca levantou, hein? Parece que a vaca levantou. O jogo que eu acabei de falar que tinha acabado, 107-104 pro... 109-104 pro Spurs. Faltando 1 minuto e 40. Tem jogo. Então tá bom. Então fica aí. Quem quiser vai lá no nosso Instagram, @LigaNortePod. O vídeo tá lá. Dá um pouquinho de risada porque o gordinho sofreu com o chute. Próximo jogo, Giants contra Lions. Grande partida de Matthew Stafford. Uma vitória esperada pro Lions. Foram lá, conseguiram e continuam vivos em busca dos playoffs. O Lions que vem com um bom time. E o Giants teve
até que uma partida boa do Daniel Jones. O Saquon Barkley teve uma jogada que ele passou por cima do jogador do Lions. Ele empurra, ele parece fácil, né? Ele pega uma mão, joga o cara pro chão e fala, não, você fica aí, eu continuo. É bem legal a jogada. Mas deu vitória pro Lions. O Giants, que não vai brigar por nada, teve um bom jogo dos seus jovens. E é isso que eles querem, né? Futuro pra franquia. Dá um pouquinho de cancha pra esses jogadores. Vamos ver se vai dar certo aí no futuro. Próximo jogo, então, foi entre Jets e Jaguars. E voltou. Minshew Magic voltou em casa contra o Jets. Gardner Minshew liderou o Jaguars a vitória. E o Nick Foles, que tá prestes a voltar. Vamos ver qual vai ser a decisão do técnico, né? Porque a torcida ama Minshew, mas o Foles foi a contratação da Free Agency. Ele jogou bem no pouquíssimo tempo que ele teve, mas vamos ver qual vai ser a decisão do técnico, se a torcida vai gostar ou não. Esse vai ser legal, tá todo mundo esperando esse momento. Eu acho difícil tirar ele agora, até pensando em futuro e tudo assim, pela questão do comercial e por tudo que ele traz. Ele não é só um jogador comercial, ele tá fazendo por merecer, mas vamos esperar aí pra ver o que vai dar nessa decisão. Próximo jogo, então, Panthers contra 49ers. Tem time invicto ainda aí? A invencibilidade continua. 49ers deitou e rolou em cima do Panthers. A defesa conseguiu limitar Christian McCaffrey, coisa que parecia impossível nessa temporada. Mas foi a primeira derrota do Kyle Allen como QB. E parece que o Cam Newton ainda tá no meio da sua recuperação. E provavelmente o Kyle Allen vai conseguir jogar mais jogos aí como titular do Panthers. Beleza. O que você tá achando do 49ers? Tá começando a provar de que é mesmo um time pra ir longe nessa temporada? O 7-0 é verdadeiro. E o Sanders, que acabou de ser trocado pro 49ers, conseguiu um touchdown no seu primeiro drive com o time. E é o que o 49ers precisava, um wide receiver. Já tem tight end, já tem running back. E o Garoppolo tava precisando de um wide receiver que chama a responsa. E o Sanders chamou a responsa no primeiro drive como um 49er. Que legal. Vamos então pro próximo jogo. Cleveland Browns contra Patriots. Acho que a cena mais importante que eu vi, pelo menos, foi a entrega de chuteira. O OBJ fez uma chuteira customizada com pelos de cabra e entregou no final do jogo pro Tom Brady falando: você é um dos GOATs, então eu fiz esse tênis pra você. O Tom Brady achou inusitado, mas gostou do presente. E a foto mais inusitada que tem é enquanto ele entrega a chuteira, o Baker Mayfield tá atrás olhando por cima do ombro. Dá a impressão de que não precisa também ficar lambendo o jogador do outro time, mas se ele tá dizendo que ele é mais GOAT do que ele, então é de um GOAT para outro GOAT. Mas o jogo começou, 3 snaps seguidos do Browns, 3 turnovers seguidos. A defesa do Patriots, que já é a melhor da liga, agradeceu. Mas o Browns talvez tenha mostrado uma criptonita. Nick Chubb correu para mais de 100 jardas, coisa que o Bill já tinha feito no começo da temporada. Então parece que se o Patriots jogar contra um time que tem um grande jogo terrestre com um QB competente, parece que pode dar trabalho. E o Patriots, que não jogou contra nenhum time bom, o desafio vai ser semana que vem. Acho que o único time bom é o Bills, só que o Bills nunca consegue ganhar do Patriots, então acho que não vamos contar essa aí. Mas o recorde, as estatísticas combinadas dos times que o Patriots jogou contra, daria a temporada do Bengals. E o Bengals não ganhou nenhum jogo ainda, então dá pra ver que o Patriots pegou moleza no começo da temporada. A gente tava aqui agora 113-110 e o Portland teve 2 chances, 2 chutes de 3 seguidas, chutou de 3, pegou rebote, chutou outra e não converteu, faltando 7.8, falta pro San Antonio Spurs. Então vamos agora pro outro jogo de domingo, Raiders contra Texans. Notícia ruim nesse jogo, né? Sim, J.J. Watt, fora da temporada, sofreu uma lesão no peitoral
O Texans estava com medo que ele estaria fora da temporada e no Twitter ele postou que sente muito por isso, sente pelos fãs e pelos seus companheiros de time. A frase dele é legal, né? Ele fala que esse jogo é muito bonito e tal, mas que também é muito bruto, né? Muito duro. E aí, um dos jogadores que simbolizam isso, né? Saindo da temporada por lesão. O J.J. Watt que já tem um histórico grande de lesões, infelizmente, porque... É um dos grandes, né? Se ele não tivesse se lesionado tanto assim, provavelmente estaria na conversa como o melhor da história na defesa. Mas o Texans foi lá e mesmo sem J.J. Watt conseguiu a vitória, que deixou meu candidato a MVP para a temporada. Ele no último drive... Não foi no último drive, mas para virar o jogo, faltando 6 minutos no quarto, ele se livrou do sack, levou um chute na cara, passou a mão no olho para dar uma... A chuteira aparentemente passou pela proteção do capacete, né? Teve uma Encostou foto, um pouquinho no olho dele. Tem uma foto depois do jogo que o olho dele tá inchado, a sobrancelha tá meio pra cima, mas ele passou a mão no olho e sem um olho ele conseguiu lançar um touchdown. Enquanto era derrubado, mais uma vez. Tava caindo e ele cai bastante com essa linha ofensiva, mas tá sensacional essa temporada. É uma pena mesmo essa perda pro Texans, porque é um ano que o time tá num momento legal, é uma pena, é uma pena o Watt tá fora, mas vamos ver se a sua escolha de MVP vai dar certo, ou se não vai acontecer nada com ele durante a temporada. Então tá, e agora vamos então pro jogo da noite no domingo, que foi entre Packers e Chiefs. Um outro QB aí elástico jogando, né? Dando passes importantes. Grande atuação do Aaron Rodgers e do Aaron Jones, running back do Packers. Conseguiu mais de 100 jardas de scrimmage, 2 touchdowns. E no final do jogo, Aaron Rodgers conseguiu um touchdown se livrando do sack e caindo no chão. Ele lança um passe perfeito no canto da endzone pro touchdown para virar o jogo. E mesmo sem o Mahomes, o Chiefs conseguiu competir com o Packers, que é um time muito bom. E mostra que não é dependente do QB. E Andy Reid é um grande treinador, né? Tá 7-1, é isso? O Packers tá 7-1. Então é um dos times pra chegar forte contra esses times invictos. Aí o Packers é sempre um dos cotados. Acho que Patriots, 49ers, Packers e Saints são os grandes times aí. Tá, vamos ver. Anota aí a aposta do Matheus, hein? Vamos lá então agora dar uma atualizada na página para ver como é que tá o Monday Night Football. Nesse momento, 24-14 pro Steelers, que mesmo capengando aí com algumas perdas importantes, como o Big Ben, por exemplo, né? Tá ganhando dos fortíssimos Miami Dolphins. Contra o Dolphins, até eu. Até você? Até eu. Vamos marcar esse contra então aí, beleza? Então tá bom, acho que é isso da NFL. Trazer mais alguma coisa? Tá tudo aí? Acho que é isso. Beleza. Então já vamos direto para os jogos de indicação do Matheus, que traz alguns jogos da NFL primeiro. O que você tem que falar aí pra turma assistir? Pra semana 9, Sunday Night, Patriots contra Ravens em Baltimore. É o primeiro grande teste do Patriots e vamos ver se a defesa consegue parar Lamar Jackson, que eu esqueci dele aqui, tava no bye, também forte candidato a MVP dessa temporada. Você falou sobre eles enfrentarem um time que tenha uma corrida terrestre e um bom QB. Ele é tudo isso num só, né? E tem o running back também, Mark Ingram, belo running back do Ravens. Vamos ver como vai ser a defesa do Patriots contra o Baltimore. E também um outro grande jogo nesse domingo vai ser Vikings e Chiefs. Pode ser que o Mahomes volte. Provavelmente vai ser o último jogo que ele não vai jogar. Mas ele quase jogou no último domingo. Então... só lembrando que, surpreendentemente, ele já estava em campo treinando. A galera até começou a falar, mas o que está acontecendo? Então, assim, ele deve... Talvez não volte tão rápido, até por manutenção, mas está pronto já, né? Vamos ver. Se ele for jogar, esse jogo promete. Porque... Até o Mahomes voltou antes do Oladipo, hein?
Mas o Oladipo tá lá usando. De pé, tá de pé. E tá no programa da TV também, então... Você quer ao vivo narrar aí o que tá acontecendo? Então Faltando vamos lá. 7 segundos. 7 segundos, Portland com a bola, Lillard contra Forbes, Lillard pra 3. Não caiu. Bola Opa. do Portland. Bola do Portland. Falta 1 segundo. Falta 1 segundo. O rebote do... Patty Mills se embananou no rebote. foi derrubado pelo próprio companheiro. Saiu com a bola e tudo. Então vamos aqui continuar enquanto vai pro último lance de 1 segundo. Acho que não tem tempo. Não tem tempo? Acho que não, é sem tempo. Vamos lá. Próximo jogo que você indica? Pra NBA. Fala que tem muito... A NBA tem jogo bom toda semana. Principalmente vários. no Brasil, né? Que tá passando aí praticamente diariamente. Band, Sport TV. Tá passando... Vamos lá. Lillard pra 3. Nossa, chorou bola, de novo. bola E não quase caiu, entrou. cara. Grande jogo, um grande jogo. Mas deu o San Antonio Spurs. Então vamos lá. A galera foi lá abraçar e cumprimentar ele. Então só pra lembrando, quem tá no Brasil, Band, Sport TV, ESPN e quem é usuário vivo também tá conseguindo acessar o NBA League Pass no celular, tá? Tem bastante opção aí, então tem muita coisa, mas ele trouxe uma dica pelo menos. Eu achei que ia ser muitos jogos, separar todos os bons, então eu vou falar Clippers e Utah, 2 times renovados para essa temporada. E promete ser um jogo bom. O jogo vai ser lá em Utah, onde tem a altitude. E pode ser que faça alguma diferença. Afete o jogador do Clippers, mas vamos ver como vai se dar 2 fortes candidatos a irem longe nos playoffs do Oeste. Beleza, legal. E aí, lembrando, já trouxe aí da NFL, já trouxe da NBA, mas quem tá aí amanhã, terça e quarta, a gente tem aí simplesmente os 2 últimos jogos da World Series, talvez 1 ou possivelmente 2, que vai passar na ESPN, certo? Certo. E você recomenda que assistam? Óbvio. Mesmo que esteja passando na NBA... não é hora... Mesmo assim, obviamente, põe não NBA tem no NFL. celular. Não tem NFL, mas assim, nesse momento, se tivesse um jogo da NFL, se tivesse um jogo da NBA e esse jogo da MLB, mesmo todo mundo criticando, no Brasil chamando de jogo de bets, que parece gincana, assiste, porque tá legal de ver, tá 3-2, tá indo agora os jogos pra Houston. Strasburg, sensacional. Verlander, sensacional. Scherzer, tá pra voltar, sensacional. Gerrit Cole, muito bom. Se for entrar num último jogo pra fechar... Zach Greinke, sensacional também. Todos os pitchers. E mesmo o pitcher todos os rebatedores. Do Washington, que não era um pitcher... Anibal Sanches conseguiu aí 8 entradas. Muito bom. E os ataques também. E as defesas, jogadas lindas de defesa, de eliminação dupla uma atrás da outra, tá? É bem legal de ver. Vale a pena, assim. E vamos ver se o Altuve consegue o recorde, né? De rebatidas na pós-temporada. Tem aí 1 ou talvez até 2 jogos pra bater esse recorde. Beleza. Então acho que é isso. Só relembrando mais uma vez, por favor, segue a gente nas redes sociais, Liga Norte Pod, @Liga Norte Pod, tanto no Instagram, quanto nossa página no Facebook, quanto também a gente no Twitter, beleza? Nosso e-mail, liganortepod@gmail.com, nosso site, liganortepod.com, certo? Manda mensagem, a gente deve talvez aí também eu aviso na rede social, mas deve começar a ter transmissão ao vivo do podcast para quem acompanha a gente nas redes. Talvez aí, a gente tá pensando ainda, mas acho que o Instagram, fazer a live para acompanhar a gravação. A gente vai dar uma arrumadinha nas coisas ainda, beleza? Só pra falar aqui que não vai ser pago, não precisa assinar nossos stories, nada pra ser best friend. Não. Como alguns... Algumas namoradas de youtubers famosos estão fazendo aí. Vi esse vídeo agora faz poucos dias e achei muito... Interessante. Muito estranho, Você paga as histórias da pessoa pra ver ela falar o que ela fala em todos os lugares, as mesmas coisas. Mas então, só vai estar lá. Vai aparecer lá live pros nossos melhores amigos e pros nossos inimigos também. Vai estar lá. De graça. De graça, certo? Mas a gente vai tentar inovar aí nos conteúdos. A gente promete que dá pra gente ir mais umas 3, 4 semanas e a gente vai trazer coisa nova pra vocês. Beleza? Então fica assim. Mais uma vez eu tenho que sair porque meu time tá me esperando. Eu tenho mais um jogo de basquete.
hoje, lá no YMCA. E o Matheus vai ficar aqui assistindo, acho que o Clippers jogar agora. O Clippers começou agora o jogo contra o Hornets. Contra o Hornets é fácil. Eu acho que apareceu agora no meu celular aqui alguma coisa dessa. Mas o Clippers tá jogando agora. E aí a gente vai ficando por aqui. Certo? Semana que vem, se possível na segunda noite, no máximo na terça de manhã, a gente traz mais um podcast pra vocês. Pelo jeito o Juju voltou e fez um touchdown por cima do corner de Miami. O Juju que não teve um começo tão bom assim, né? Teve alguns soltando um pouquinho a bola, mas eu confio. Confio. A notícia é Juju Mosses Defender. Mosses, que é uma referência a Randy Moss, que normalmente passava por cima dos jogadores e pegava a bola. É legal porque aqui eles transformam nomes em verbos, né? Então, quando ele fala... o sobrenome dele é Moss, então você deu uma moçada. Seria isso mais ou menos no Brasil, né? E aí eles transformam. Então, se o Juju fez isso... mas eu não espero nada diferente do Juju, senão isso, atropelar os defensores. Até mais. Tchau. Falou.